E aí pessoal, tudo bem? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou preparando um som de fundo aqui que eu estava meio em cima da hora, então eu estou preparando um som de fundo aqui que vai ficar bem legal aqui para vocês. Galera, quem está chegando aqui hoje a gente vai falar de um negócio muito importante que, nossa, vocês já pensaram no quanto tem de solução aí dentro de vocês? Tem umas soluções aí que são estão aí dentro. Elas estão aí dentro, tá? Você só não sabe ainda que elas estavam aí dentro e não sabe tirar elas. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Existe um conceito muito importante que eu utilizo bastante, que me diz o seguinte: todas as pessoas possuem todos os recursos que precisam dentro delas, tá? E isso daí é assim importantíssimo, tá? Por que isso é tão importante? Bom, porque quando você sabe que você tem todos os recursos aí dentro, é sinal que a solução já está aí dentro de você. Você só precisa encontrar os meios para buscar esses recursos, encontrar esses recursos na hora certa. Vamos lá, vamos ser mais específico aqui para vocês poderem entender. Vamos falar de ansiedade? A pessoa está em um estado que ela está ali ansiosa. Então ela está ali bombando, tá louca, tá super preocupada. E nesse momento que ela está super preocupada, é importante que ela encontre, por exemplo, serenidade, confiança, que ela encontre calma, que ela consiga direcionar os seus pensamentos, o seu raciocínio, que ela não fique apavorada e nem mesmo que o pensamento dela fique aí divagando entre vários pensamentos aleatórios e bagunçados ali na cabeça dela. Então, vem comigo. Se você tem todos os recursos aí dentro e você precisar focar o seu pensamento, você já tem isso aí dentro. Então você pode focar o seu pensamento. Se você precisa de coragem para enfrentar o seu medo, você tem coragem aí dentro. Se você precisa ter calma, eu te digo que um dia você já teve calma. Alguma vez talvez você já tenha deitado numa rede, ficado numa posição confortável. Então tudo bem. Se você reclama para mim que você não sabe dormir, você não sabe dormir não, você não dorme bem, você tem dificuldade para dormir. Essa é a reclamação exata que vem. Quando você reclama para mim que você tem dificuldade para dormir, que você tem muita insônia, que fica tendo pensamento ruim, gente, se você sabe pensar em algo ruim, você também sabe pensar em algo bom. Ou você nunca pensou em algo bom, você nunca teve um sonho, você nunca se imaginou indo viajar para um lugar diferente, para um lugar especial. Eu tenho certeza que já. Eu tenho certeza que já. Tá? Então você tem todos os recursos aí dentro. Tá bom? Tem alguns recursos que eles são simples e alguns que são mais complexos um pouco. O que eu quero dizer com isso? Recursos que são simples, eles são os mais básicos. Eles são os mais básicos de todos, tá? Os mais complexos, aí eles exigem um pouco mais. Por exemplo, um exemplo de um recurso complexo, tá? É que você, deixa eu pensar aqui, um recurso complexo para um momento de ansiedade. Ah, um recurso complexo no momento de ansiedade é que você se mantenha seguro, estável e consiga falar em público. Nossa, isso aí é difícil pra caramba pra muita gente. É um recurso complexo. Porque falar em público já é uma habilidade, é algo que você precisa desenvolver, praticar e aprender. Conforme você tem esse problema, é importante que você, sabe, tem outras coisas para você ter isso daí. Por exemplo, se você pretende falar melhor em público, você precisa ter o recurso, por exemplo, da coragem, da leveza, da conexão com o público que está ali te ouvindo. Então tem ali uma série de coisas
que você precisa ter para que você consiga isso. Entende? Existe ali uma série de coisas. Então, se você quer resolver e encontrar esses recursos mais complexos, é importante que você comece pela base. Porque ninguém constrói uma casa pelo telhado, e sim pela base, pela fundação, pelas estruturas. Dali. Você começa a casa de baixo para cima, não tem como você começar ela de cima para baixo. Concorda comigo? Bom, olha a sacada. Quais são os recursos mais básicos que você precisa e que estão aí dentro? São as suas emoções. As suas emoções, elas são poderosas. Elas são muito, mas muito poderosas. Por que eu digo isso? Porque eu, você, quase todas as pessoas, nós somos seres emocionais. E por que eu digo quase todas as pessoas? Porque aquelas pessoas que não são emocionais, elas acabam tendo problemas. Exemplo de pessoa que não é emocional, um psicopata, tá? Exemplo de outra pessoa que não é emocional, o esquizofrênico também tem muitos problemas emocionais, tá? Dificuldade de sentir uma emoção, tá bom? Então, assim, de maneira geral, a grande maioria da população, ela é emocional. A grande maioria da população é emocional. E nas suas emoções estão o segredo para que você fique bem, para que você seja tratado. Lembra disso. Você tem todos os recursos que você precisa aí dentro. Só precisa encontrar eles na hora certa. Vamos lá. Exercício prático aqui, só para você poder entender, para você sair daqui ó, já podendo praticar isso daqui. Tá? Vamos lá. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que está aqui com um momento de ansiedade. Eu te falo que eu estou com muito medo de fazer algo. Tá? Qual emoção que poderia me ajudar a fazer algo? A colocar em prática? Vamos ser mais específico aqui. Eita vida, apertei os botões aqui. Pronto. Vamos ser mais específico. Eu vou fazer uma palestra, por exemplo. E eu digo que eu tô um pouco de medo, eu tô inseguro e tal, e isso aí disparou a minha ansiedade ali naquele momento. Qual as emoções que vão me ajudar? Eu tô com medo, tá? Essa é a minha emoção, o medo. Qual a emoção que pode te ajudar? Eu vou te dar algumas dicas. Raiva, alegria, tristeza, o medo mesmo, ou a aversão, que seria o afastamento daquilo. Bom, já te adianto que se você quiser resolver o seu problema de medo, provavelmente você vai ter que cair ou na alegria, que é o caso da felicidade, ou você vai cair na raiva. São os dois, tá? Olá, olá, quem tá chegando por aqui, Angelaine. Um abraço, como é que você tá? Raiva e alegria. Raiva e alegria. São dois pontos ali que vão ajudar muito a pessoa que ela está com aquele momento de medo. Horas. A coragem para enfrentar grandes desafios, ela vem da raiva, tá? Ela vem da raiva. Ela não vem da felicidade. Diferente do que muitas pessoas às vezes pensam, e eu mesmo pensei isso por muitos anos na minha vida. A coragem, ela vem da raiva, tá? E a coragem, ela é boa. A coragem é muito boa. Ora, é por ter coragem que hoje em dia as pessoas conseguem fazer cirurgias. Porque um dia lá atrás médicos tiveram coragem de aprender como fazer isso. Tá? É por ter coragem que muitas coisas são feitas de maneira diferente. É por ter coragem que você já venceu muitos desafios na sua vida. É por ter coragem. E a coragem muitas vezes vem da raiva. Você já sentiu uma situação, às vezes, que você fala assim, vou ter que resolver, não tem outro jeito. E aí você pega, vai e faz, com coragem, com determinação. Um passinho antes de aparecer a coragem, existia uma raiva ali, tá? Por que não a alegria? Porque a alegria, ela te dá um sentimento, às vezes, assim, de estabilidade, prazer e até mesmo tranquilidade.
Então, dependendo de como é a ansiedade da pessoa, às vezes ela precisa de alegria, às vezes ela precisa de raiva. Tá? Esse é uma grande sacada. Esse é um grande ponto. Por exemplo, se a pessoa, o problema dela às vezes é preocupação demais, ela fica preocupada por tudo. Ela fica pensando em mil e uma coisas. Mas não necessariamente é somente medo, mas muito mais só pensamentos. Não é algo que ela precisa agir para vencer. Muitas das vezes é só a alegria que ela precisa. É só o sorriso. Sorriso. E em alguns momentos um pouco de raiva. Que é para ela ter coragem de enfrentar aquele obstáculo, aquele desafio. E aí é que está o segredo, aí é que está a sacada. É daí que vem a melhora. É daí que a pessoa fica bem. Porque você tira o medo da pessoa. Diminui o medo. Imagina que o medo está alto, ele está lá em cima. E aí eu venho abaixando o medo. Conforme eu vou abaixando, a pessoa vai sorrindo. Conforme vai abaixando, vem a alegria. Conforme vai abaixando, ela vai tendo mais coragem. Vem vindo aquela raiva que transforma em coragem. Daqui a pouco ela está bem. Daqui a pouco ela está bem. Esse é o segredo. E quando eu fui montar o tratamento, seja de qualquer pessoa, uma das coisas que eu mais pergunto, como é que você está se sentindo? Porque eu quero saber como é que estão as emoções da pessoa. Eu só quero saber das emoções. Quando eu sei das emoções, fica muito mais fácil eu guiar a pessoa pelo tratamento, pelo que ela está fazendo, pelas dificuldades que ela está passando. E uma vez que a gente vai direcionando a pessoa, ela vai encontrando os recursos internos dela mesma. Gente, boa parte, mas boa parte mesmo do tratamento, tá? Eu diria assim que 70% do tratamento. É muito mais. Eu falar para a pessoa assim, ó, apresentar o problema na frente da pessoa, falar para ela assim, agora, como é que você está se sentindo? E a pessoa me dá um sentimento. Depois eu falo para ela assim, e se a gente fizesse isso? Será que ficava melhor? E se isso, isso, isso? Como é que você ia se sentir? Qual que é o seu problema? Cadê a dificuldade? E se a gente fizer diferente? E aí eu entrego para a pessoa ali um sentimento. Um sentimento que vai transformar a vida dela. Eu entrego o sentimento e ela me dá a solução. Ela me dá a ação que vai resolver o problema dela. Então, assim, em um estalar de dedos, a gente consegue mudar aquela realidade da pessoa. A gente consegue mudar o jeito que a pessoa percebe o mundo, que ela entende as coisas. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Bom, deixa eu usar o meu cérebro de exemplo aqui, a minha própria cabeça. Mais ou menos aqui atrás da sua orelha, aqui assim nessa reta, assim, bem no meio da cabeça, no meio mesmo, tá? Bem no meio mesmo. Ficam ali as suas emoções. É aquele pedacinho bem no meio do cérebro mesmo que ficam as suas emoções. É aquele pedaço que vai dizer se você está feliz, se você está triste. É aquele pedaço que interpreta as suas emoções. E qual que é a grande sacada? Qual que é a grande coisa ali, né? Essa parte, ela não é acessível de forma racional. Não dá pra você, de forma racional, assim, falar assim, eu vou ficar bravo agora. É muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Muito. E é por isso que quando as pessoas pegam e ficam lá, olha, você vai ter que fazer exercícios de respiração. Porque quando você começar a se sentir ansioso, você vai ter que fazer ali exercícios de respiração. Então você vai fazer o seguinte, respira por 3 segundos e solta o ar por 5. Respira de novo devagar e solta o ar de novo. Gente, isso daí é difícil demais de colocar em prática. A pessoa precisa praticar muito para conseguir colocar isso aí em prática. Mas muito mesmo, tá? Porque é um exercício que requer prática. Prática. Porque na hora da tensão, que é quando a ansiedade vem, é difícil se controlar. Mas, lembra que somos emocionais? Comentamos ali no começo? Somos seres emocionais. E as emoções dominam. As emoções nos dominam. Sabendo disso, quando você tem algo que vai lá direto no seu emocional, você pode inundar o seu cérebro de emoções para combater aquilo. Tá bom?
Por que eu falo isso? Porque o tratamento começa por eu entregar para a pessoa o primeiro passo, que é ela ter condição de combater os próprios sintomas. Quando a pessoa tem condição de combater os próprios sintomas, aí as coisas mudam completamente. Aí as coisas mudam completamente. Imagine você tendo condição de vencer o seu maior obstáculo. Por exemplo, a ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico. Imagina você tendo o recurso para resolver isso, aí dentro. E de maneira simples. Às vezes eu falo para as pessoas assim, ó, toca o ombro. E quando você tocar o seu ombro, você vai encontrar, vai ter o recurso que está lá. Você vai ter coragem, por exemplo, vai ter disposição, vai sentir energia, vai se sentir preparado, vai se sentir protegido, vai ter certeza que está dando tudo certo. Depende, cada pessoa precisa de uma coisa e cada pessoa recebe uma coisa. Mas quando a gente entrega isso para a pessoa, ela vai ter controle para acionar aqui dentro aquela parte emocional. Ela vai trazer a emoção para dominar ela. E quando a emoção dominar, a doença diminui. A ansiedade vai embora. A depressão já não mais te domina. A síndrome do pânico, tchau. Não tem mais vez. Você vai começar a dominar isso e vai poder começar a enfrentar. E depois, o que a gente faz, Everton? Depois a gente vai trabalhar os eventos causadores. Quais são os eventos? Apertei de novo o botão aqui, gente. Tá atrapalhando aqui minha música, que eu tô apertando com o cotovelo aqui. Depois a gente vai trabalhar os eventos causadores. De onde vem a sua ansiedade? Ela vem de um pensamento? Ela vem de alguma coisa que aconteceu na sua vida? Alguma coisa que você vivenciou? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Bom, por que provavelmente? Porque você não nasceu com ansiedade, você não nasceu com depressão, tá? Você não tem um bebê com ansiedade. Do mesmo jeito que você também não tem um bebê com depressão, tá? Tem estudos que dizem que talvez exista um gene, um pedacinho de você que pode te ajudar a ser mais ansioso, mais depressivo, mas é só um pedacinho. Nada garante que ele vai ser ativo. Tá? É igual aquela pessoa que tem uma tendência a ser mais gordinho, ser mais obeso. Ela tem uma tendência. Não quer dizer que ela vai ser. Ou aquela pessoa que tem uma tendência a ser extremamente magro. Não quer dizer que ela vai ser extremamente magro. Deixa ela começar a comer a geladeira inteira todo dia, você vai ver se ela não engorda. Então, assim, qual que é o grande negócio? Tratar com emoções. Tratar com emoções. Se a pessoa tem um problema e ela tem muito medo, primeira coisa, a gente vai ter que tirar esse medo dela, bagunçar a estrutura do medo dela. Às vezes o medo das pessoas, eles vêm por causa de um som em específico. Às vezes ele vem por causa de uma imagem em específico. E às vezes ele vem por causa de uma sensação. Mas independente de como ele venha, quando a gente muda isso, seja uma imagem, seja um som ou seja uma sensação, aquela coisa ruim que dava na pessoa, que disparava a ansiedade, já não funciona mais. Eu não sei se vocês participaram, se por um acaso tiver alguém aí que não participou, pode me pedir, tá? Eu te mando. Há mais ou menos um mês atrás eu enviei para as pessoas num grupo, o grupo Saudavelmente, eu enviei lá a técnica E. A técnica E é uma técnica que serve especificamente para tratar os eventos. Por exemplo, final de semana, uma amiga de infância. Tão amiga de infância que a gente brigava desde criancinha, assim. Tá? Ela foi a primeira pessoa com quem eu mais briguei na vida. A mãe dela, que eu também conheço, ela desmaiou, ela passou um pouco mal e ela desmaiou. E essa minha amiga, ela se sentiu mal, tá? Ela tá com essa imagem da mãe dela na cabeça, da mãe dela que desmaiou, passou mal. E agora todas as vezes em que ela olha para a mãe dela, ela tem esse medo de que algo aconteça com a mãe dela. E aí ela tá se sentindo ansiosa, né? Eu já disse para ela que o fato da mãe dela ter desmaiado é o evento que está causando ansiedade nela. A gente pode trabalhar isso, né? Expliquei para ela, agora estou esperando ela querer participar do tratamento. Mas
respeito se ela não quiser, tá? Do mesmo jeito que eu respeito as pessoas que não querem fazer o tratamento, mas eu digo que estão fazendo coisa errada, tá? Na minha concepção, elas estão fazendo coisas erradas, tá bom? É igual aquela pessoa que quebrou a perna e não quer ir lá colocar gesso, tá bom? Na perna. Tá errado. Mas se ela quiser, não precisa. Pode ficar sentindo dor na perna o resto da vida, não tem problema. Gente, importante, quando a gente trata as emoções, todo o resto vai embora. Eu me lembro de um tratamento que eu fiz no mês passado. E o caso era mais ou menos o seguinte, a mulher ela não conseguia andar na rua, sair sozinha, ficar sozinha para ela também estava ficando muito difícil. E o grande evento causador disso foi porque lá atrás, na vida dela, um dia ela se perdeu. Ela estava em um parque, tá? E ela se perdeu. Ela estava sozinha. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim: não tem ninguém aqui, tá? E isso fez ela ficar ansiosa. O que a gente fez? Foi lá e tratou esse medo dela ficar sozinha. Tratamos. Como? Como ela ainda era uma criança, tá? Ela era uma criança quando aquilo lá aconteceu. E uma criança perdida, o que ela precisa? Atenção, amor, carinho, ajuda, apoio, amparo. O que a gente fez? Entregou isso para aquela pessoa. Para aquela versão criança, vamos usar meu nome mesmo, para aquele Everton criança, o que ele precisava era de amor, carinho, atenção, ajuda, amparo, direcionamento. Quando o Everton criancinha recebeu isso, pronto, no outro dia a pessoa estava passeando. A pessoa está passeando, ela está bem. Ela está bem. Tá bom? É assim que funciona. Quando a gente trata ali a origem, acabou. E depois disso? Bom, todos os seus pensamentos eles estão carregados de emoções, tá? Alguns com mais emoções e outros com menos emoções. Por exemplo, pense em alguém que você não vê há muito tempo. Alguém que você gosta muito, que você não vê há muito tempo. Tenta localizar e agora qual a emoção que veio? Talvez uma saudade, talvez um sorriso, uma lembrança gostosa. Essa é a emoção que veio. Agora, pensa em algo mais normal, como por exemplo, tomar um banho. Eu não sei aí na cidade de vocês, tá? Mas aqui tá fazendo 87 graus no ar condicionado. Aqui tá quente, mas tá quente que nossa. Beleza, porque eu gosto de calor. Mas tá muito quente aqui na cidade na última semana. Mas quando eu penso em tomar um banho, eu penso que é importante, porque isso me deixa feliz, não me deixa sujo, isso me dá aversão à sujeira. Eu não quero ficar sujo, eu quero me manter limpo, quero me cuidar. Então existem ali emoções agregadas até mesmo quando eu penso em tomar um banho. Entende o que eu estou falando? Em algumas coisas a emoção é mais forte, como por exemplo quando eu pedi para você se lembrar de alguém que fazia tempo que você já não conversava. Por outro lado, quando eu digo para você para você pensar que você vai tomar um banho daqui a pouco, o banho é algo mais comum. Então a emoção ela é mais baixa, ela não é tão intensa. Consegue entender a diferença? Como funcionam as coisas de verdade? As suas emoções elas estão aí. E quando as emoções estão nos seus lugares certos e na intensidade certa, tudo bem, sua vida flui e fica tudo certo. Mas nos momentos em que as suas emoções elas estão bagunçadas, os pensamentos ficam bagunçados. Você é dominado pelas suas emoções e a ansiedade aparece. Quando a gente trata as emoções, e é por isso que fica diferente o tratamento que eu faço, porque eu vou tratar a emoção. Os pensamentos são mais tranquilos. Você vai continuar pensando tudo que você já pensou, mas você não vai ser dominado pelas suas emoções. Se existir algum pensamento ruim que precisa ser eliminado realmente, a gente corta ele fora. Mas eu te digo que, sei lá, de cada 100 pensamentos seus, talvez um precise ser modificado. É muito pouco. O seu jeito de pensar sempre esteve certo.
Errado sempre esteve as emoções agregadas aos seus pensamentos. E essa é a grande coisa. É aí que está o segredo. É daí que vem o tratamento, é daí que vem a sua solução. Bom, só que eu não sei por que as pessoas não falam isso. Não sei se é porque por causa das coisas que eu fui estudar, outra linha diferente, ou até mesmo a minha vivência. Porque todas as vezes em que eu tratei emoções, eu consegui resultados. Todas as vezes em que eu tratei sintomas, eu não tive resultado nenhum. E isso lá no começo. Tratar sintoma não melhora ninguém. Tratar sintoma não melhora. Pensa no seguinte, eu vou te explicar isso daí de uma maneira bem simples. Imagina uma árvore que só dá maçãs podres. Só dá maçãs podres. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar as maçãs podres? Sim, eu posso tirar as maçãs podres. Mas a grande solução está em fazer com que a árvore produza maçãs boas. Maçãs saudáveis. Esse é o grande segredo. Aí é que está o grande ponto, a grande sacada. E como é que eu vou fazer isso? Vou colocar adubo? Vou colocar fertilizante? Vou jogar água. E fazer tudo isso é as emoções. Tratar as emoções. Quando a gente trata as emoções, o fruto deixa de ser ruim. Quando a gente trata emoções, você melhora, você fica bem. Quando isso acontece, aí você vai seguir sua vida. Aí eu te digo até mais. Eu não sei se vocês perceberam, mas hoje tem muito menos gente aqui na live. Sabe por que tem menos gente aqui na live? Porque boa parte do povo que acompanhava fez o tratamento comigo e já tá bem, não tá mais nem preocupado em ficar ouvindo eu falar isso aqui já. E elas já estão resolvendo o problema e elas já nem mais aparecem aqui direito. Tá tudo bem, gente, é isso mesmo. Eu prefiro muito mais que as pessoas vá viver a vida delas, sabe? Vai fazer qualquer coisa de bom do que ficar aqui ouvindo eu. Deixa pra ouvir quem tá precisando. Quem tá bem vai viver. Vai viver. Tem gente que não tá precisando. Vai viver. Vai jogar bola. Vai ver novela. Vai ver Netflix. Vai ligar pro pai, pra mãe, pro namorado. Sabe? Vai preparar alguma coisa lá. O povo vai fazer lá qualquer coisa gourmet difícil de fazer na cozinha. Não sei fazer as coisas de cozinha. Qualquer coisa, gente. Mas vai viver bem. Por outro lado, quem está precisando tem que estar por aqui. Para aprender. Para entender. Para mudar, direcionar a emoção que quer. Como é que você quer se sentir? Como é que você quer se sentir? Sério mesmo? Naquela hora em que você trava, que algo te dá medo, que você trava e começa a tremer. Como é que você quer se sentir? Você quer ter coragem? Quer ter coragem? Tenha raiva. Adiciona um pouquinho de raiva por não conseguir fazer isso. Adiciona raiva e mãos à obra. Você vai ver que vai dar certo. Ah, Everton, mas é difícil. Sim. Sim. Nem tudo é fácil. Nem tudo é fácil. É por isso que existem os profissionais. Porque nós profissionais sabemos como é que a gente vai fazer isso da maneira mais rápida, mais simples e menos indolor possível. Por isso que a gente dedica muito tempo de estudo, prática, para poder levar isso aí para vocês. Tá bom? Só uma explicação a mais ali, só para vocês entenderem. Emoções. Cuidem das suas emoções. Tá bom? Agora uma outra coisa também que eu quero trazer para vocês, que eu não sei se vocês acompanharam o meu history hoje, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso aqui também. Tá bom? Vamos lá. Qual que é o que eu quero trazer para vocês? Algo importante aqui. Pessoas com ansiedade têm o costume de viver à frente, de se precipitar, não de vivenciar, tá? Vivenciem. Vivenciem os momentos em que vocês estão vivendo. Vivenciem. Se você está com os seus amigos, seus parentes, se está no churrasco, vivencie o churrasco. Se você vai viajar, vivencie a sua viagem. Vivencie a paisagem.
vivencie o caminho, vivencie a companhia de quem está com você, tá? Vivenciar a própria vida, tá bom? Atenção no que você está fazendo agora. Na verdade, atenção, eu diria que quase todas as pessoas têm muita atenção. A diferença é que algumas pessoas querem prestar atenção em 10 coisas ao mesmo tempo, outras em 5 e outras em 2, tá? O que eu quero dizer para vocês assim, ó, que, bom, comece a prestar atenção naquilo que você está fazendo, naquilo que você pode controlar, tá? Quando você começar a prestar atenção nisso, o seu cérebro já vai começar a te ajudar a resolver os seus próprios problemas do dia a dia. Por exemplo, há muito tempo atrás eu tomei várias decisões precipitadas na minha vida por conta da ansiedade. E tomei decisões precipitadas sim, tá? E talvez eu tome outras ainda na minha vida. Talvez eu tome decisões precipitadas porque tomei por falta de conhecimento, porque deixei a ansiedade dominar, porque eu fui pressionado, tomei uma decisão rápida. Pode acontecer. Mas qual é a grande sacada? Quando você vivencia o momento, você não fica divagando e pensando no futuro. E quando você para de pensar no futuro, você para de sentir medo. Porque geralmente nesses momentos, quando a gente pensa no futuro, a gente pensa em algo ruim. E esse algo ruim traz medo. E aí a sua decisão ela vai ser baseada no medo e na sua insegurança. E decisões baseadas em medo e insegurança são péssimas. Elas são muito ruins. Tá bom? Cuidado. Tenham muita atenção. Tá bom? Cuidado com isso. Vivenciem um momento. O momento. Só isso. Tá? Vamos lá. Vocês vão falar para mim. Vou falar para vocês. Vou falar. O cérebro de vocês, ele é fantástico, tá? Ele é fantástico. Em quantas coisas você acredita que você consegue prestar atenção ao mesmo tempo? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40? Quantas coisas? Quantos estímulos? Quantas coisas o seu cérebro recebe assim em um segundo? Olha que legal. Guarda bem esse dado aqui. O seu cérebro recebe de 3 a 9 informações por segundo. 3 a 9. É coisa pra caramba. É muita coisa. Sabe por quê? De 3 a 9 existem ali coisas que você está vendo, coisas que você está ouvindo, existem coisas que você está sentindo, e sentir, aí entram várias coisas. Entra o tato, o olfato, o paladar, tá? Então assim, ó, durante todo o tempo você tem os seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, seus pensamentos, e às vezes ainda tem mais 2 aqui que acaba sendo mais alguma coisa de tudo isso aqui. Tá? Por exemplo, assim, você está observando 2 coisas, às vezes, com bastante atenção, ou então tem mais de um som acontecendo ao mesmo tempo, por exemplo, quando você está ouvindo uma música, por exemplo, quando você está ouvindo a minha live aqui. Afinal de contas, eu não sei se você está ouvindo aí, mas existe um som aqui no fundo. Repara só. Ouviram um som ali de água passando? Era um som a mais que você estava ouvindo. Não era somente a minha voz. Tinha esse som também no fundo. Então, assim, recebemos muitos estímulos o tempo inteiro. E todos eles estão trabalhando. E todos eles ficam ligados a emoções. Todos eles, o tempo inteiro. Então, quando a gente começa a se concentrar nas coisas que a gente está fazendo, a gente para de receber 9 estímulos e a gente passa a receber 6. E quando a gente começa a receber 6, a gente está melhor concentrado. Quando a gente se concentra ainda mais, a gente diminui isso para 4 ou 3. Tá?
E qual é a vantagem de diminuir isso aí para 4 ou até mesmo 3? Já viram luta? Luta de boxe, MMA, Muay Thai, Jiu-Jitsu, tanto faz, escolhe qualquer uma aí. Na hora em que a pessoa está lá, né, que ela está lá lutando, gente, ela não está preocupada com a torcida, nem com o árbitro, nem com se está tocando música, nem com nada. Ela está tão concentrada ali no que está acontecendo naquele momento, frente a frente com ela, que o que ela percebe, o que ela vê, são mais ou menos 3 ou 4 estímulos apenas. E isso traz para a pessoa ali uma concentração absurda. E concentração é algo que você pode praticar. E é algo que pode te ajudar. Mas eu já te aviso. O tratamento eficiente vem das emoções. Depois existem os complementos. Os complementos. Por exemplo, atividade física é um complemento. É algo que você pode fazer a mais para te ajudar. Meditação. Meditação é muito bom como complemento. Vai te ajudar a diminuir a quantidade de estímulos. Ao invés de receber 9, você vai passar a receber 3. Você vai entender seus pensamentos, vai aprender a se concentrar. E yoga é muito bom também, tá? Temos aqui assim várias coisas, tá bom? Nós temos algumas coisas que fazem bem. Então você pode adicionar isso. Mas a grande sacada, repito mais uma vez, um tratamento eficiente está nas emoções. E se você quiser saber como é que você faz um tratamento eficiente baseado em emoções, aí você vai ter que me mandar um direct, tá bom? Me manda lá um direct que eu vou te explicar tudo certinho. Porque eu gosto de explicar em cima do seu caso, tá bom? Que vai te dar aí um entendimento mais legal. Tá? Eu quero falar especificamente do seu caso. Gente, até aqui. Já faz uns 40 minutos que eu estou falando. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu responda alguma pergunta? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser que eu responda alguma dúvida, eu peço por favor, me digam aí. Eu vou... Olha, agora apareceu os comentários aqui. Eu estarei por aqui. O pessoal apareceu aqui, agora eu consegui ver, gente. Tava faltando comentários aqui, ó. Apareceu um pessoal aqui, a Adriana apareceu. Adriana é um... Puta. Adriana é uma pessoa que me traz aí boas notícias direto. Apareceu outras pessoas, a Shirley tá por aí também, Juliana tá por aí, Ednei também. Ednei também sei que tá fazendo um tratamento legal aí, tá se sentindo melhor aí com o passar do tempo. Legal, muito importante. Galera, ninguém tem dúvida, ninguém quer saber mais nada, se ninguém quiser saber mais nada, eu vou fechar a live. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, eu estou aqui para responder. Aproveitem agora ou perguntem depois. Aí vai ter que me mandar um direct. Bom, galera, vou dar mais um recado aqui importante para vocês. Eu estou planejando e talvez eu faça isso na próxima semana, tá bom? Não deu tempo, eu queria fazer essa semana, mas essa semana ainda não deu tempo aí, infelizmente. Semana que vem eu quero fazer mais um evento saudavelmente, mais uns 2 ou 3 dias. Estou avaliando como é que eu vou fazer isso. Se eu vou fazer em 2 dias mais intensos, ou se eu vou dividir isso aí em 3 dias. Mas eu quero fazer mais um evento saudavelmente. Porque eu quero ajudar mais pessoas, quero levar técnicas, quero levar conhecimento. E para quem estiver participando também vai ter uma condição especial e exclusiva para quem quiser fazer o tratamento comigo. Tá bom? Mas é para quem participar lá do evento, para quem participar lá do grupo. Tá bom? Chegou uma pergunta aqui, gente. Olha só que legal. Juliana Peixoto. Por que a ansiedade dá muito medo da morte? Vamos lá, Juliana. Depende de cada pessoa. Tem gente que tem medo de doença. Tem gente que tem medo da morte. Tá bom? Na verdade, o medo da morte ele existia aí dentro. Tá? É o medo da morte que causa a ansiedade. Tá? Não é ao contrário. Não é a ansiedade que dá muito medo por causa da morte. É o medo da morte que te dá muita ansiedade. Pensando no seu caso, é importante que a gente entenda um pouquinho de onde vem esse medo. Por exemplo, existe um medo da morte muito grande que é imposto nas pessoas desde pequenininho. Nossa, morrer vai pro inferno, hein?
Morrer vai pro inferno. Olha, morrer sofreu para morrer. Ai, ficou doente, ficou de cama, sofreu, viu? Então, assim, existe uma certa incerteza ainda, além disso, do que acontece quando a gente morre. Afinal de contas, a gente não sabe o que acontece exatamente, né? Não tem aí... Até onde eu sei, o único caso relatado é o caso aí da Bíblia, que relata aí que Jesus Cristo ressuscitou. Né? Até aí é o único caso que eu sei. Fora isso, a gente não tem mais notícia. E mesmo com esse caso de ressurreição aí, a gente não tem muita ideia de como é as coisas. A gente não sabe. É algo novo. Quando a gente morre, é pela primeira vez na vida. É óbvio. Sim, porque a gente só morre uma vez. Então, assim, sempre existe essa dúvida mesmo, esse medo. Só que a gente precisa trabalhar esse medo. Trabalhar esse medo. O medo da morte, como é que você lida com isso? Qual é a sua insegurança? O que você pensa? Entende que são algumas coisinhas que você talvez esteja até mesmo respondendo para você aí agora? Mas como é que você lida com isso? Como é que você enfrenta? Quantas vezes você pensa? E quando você pensa na morte, como é que você imagina que vai ser? Você imagina que vai ser dolorido? Que vai ser bom? Que vai ser ruim? O que você imagina? Entende? Desde quando você sente isso? Porque uma vez na vida eu achei que eu ia morrer. Porque eu caí de bicicleta e bati a cabeça e desmaiei. E achei que ia morrer. Acordei estranho, acordei meio aéreo, ninguém me ajudou, achei que ia morrer. Só contando pra vocês um exemplo. E aí de lá pra frente eu comecei a sentir muito medo de morrer. Foi porque nossa, peguei uns exames que o resultado não tava muito bom. E aí eu tô com medo de morrer. Mas eu nem levei eles no médico ainda, tá? Mas você já tá com medo. Entende que o medo ele acaba dominando os seus pensamentos? E é importante entender de onde ele vem, da origem, para poder resolver de forma definitiva. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu ver que tem mais comentário aqui. Agora, esse medo de morrer pode ser medo de deixar as coisas, pessoas, seria um apego? Sim, sim. Tem pessoas, onde a gente esbarra em cada caso é um caso. Tem pessoas que dizem para si mesmo, olha só, eu não posso morrer ainda porque eu tenho 2 filhos para criar, tenho um marido para cuidar, tem meu pai, tem minha mãe, tem isso, tem aquilo, tem o periquito, tem o papagaio, tem o cachorro, tem um monte de coisa que eu preciso fazer, não posso morrer ainda. Tá? Pessoas com certas convicções assim, às vezes elas têm um certo medo. Digo para vocês porque até mesmo a minha avó, ela faleceu tem 1 ano, e uma das coisas que ela disse por muitos anos, ela dizia que ela não podia morrer porque ela ainda tinha os netinhos para criar, tá? E ela disse isso muitas e muitas vezes. E o grupo que ela estava grande, né? Quase todos. Aí ela veio a falecer. Mas ela fez um grande trabalho aí, tá? Ajudou muitas pessoas ali. Mas às vezes as pessoas elas têm muito disso. E essa convicção ela é muito importante, tá? Até quando a gente vai tratar de doenças mais sérias. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Pessoas com câncer, tá? Daqui a pouco, qualquer dia eu vou fazer isso aí para vocês. Eu ainda não li o livro, tá? Eu estou começando a ler, mas qualquer dia eu vou falar para vocês sobre a biologia da crença, tá bom? Mas pessoas com câncer que acreditam que vão melhorar, que acreditam que vão ficar boas, e aí às vezes elas têm um motivo para isso. Pode ser, por exemplo, porque elas têm filhos para criar, porque ela ainda quer viajar com a esposa, porque ela nunca casou e ela quer casar, porque ela quer, sei lá, ela quer subir no Monte Everest, quer fazer uma escalada, porque ela, sabe, não importa o motivo, mas desde que esse motivo seja verdadeiro e muito forte para ela. Essas pessoas, elas passam por um tratamento severos de câncer muito melhor do que aquelas pessoas que encaram isso como sendo um fim, como sendo uma doença que não tem tratamento, que não tem cura, tá? Então depende muito de como as pessoas encaram essas coisas, tá bom? Mas
trago para vocês uma frase importante. Uma frase que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella. Tá? O Mário Sérgio Cortella, para quem não sabe, ele é um filósofo, um grande palestrante aqui do Brasil. Quando ele vai fazer palestra, junta lá 1 milhão de pessoas lá no auditório para ver ele. Gente, uma das coisas que eu já cheguei a ver nos vídeos dele é que ele fala que uma das certezas da vida é a morte. E que o problema não está em morrer, mas sim em deixar um legado. Você pode ter uma morte pequena, onde você morreu e simplesmente morreu. Por outro lado, você pode ter uma morte grande, que é onde ele fala assim que você deixou coisas boas, coisas valiosas. Por exemplo, você deixou ensinamentos, você deixou lembranças, você deixou a sua convivência. Você marcou a vida das pessoas de forma positiva. Por exemplo, um dia você ajudou, às vezes, um casal que estava precisando de um ombro amigo. Você foi lá e ajudou. Um dia você foi lá e ajudou um velhinho a atravessar a rua. E aquilo, para aquele velhinho, foi muito importante. Um dia você se dispôs a fazer um trabalho social. E aí você foi visitar um asilo. Isso faz você transbordar. Faz a sua existência deixar de ser pequena para passar a ser grande. É como é que você utiliza a sua vida. Não só para você, mas sim para outras pessoas também. É onde às vezes uma mãe ela faz um trabalho tão grande que ela cria toda uma família gigante. Ou um pai que seja, que trabalha por 14 horas diariamente para poder sustentar todos os seus filhos, para dar dignidade dentro da casa dele. Colocar roupa, comida, pagar contas de água, luz. É aquele pai que paga tudo, que se esforça com o próprio sangue. Entende? Quando a gente tem isso, a sua morte ela vai deixar de ser um problema. Tá? São maneiras de encarar tudo isso. Tá bom? Mas eu gostaria, Juliane, se você não se importar, se você estiver por aí também ainda, se você quiser ser um pouquinho mais específica, me manda um direct, eu te explico tudo isso certinho, tá? Se eu puder entender um pouquinho mais o seu caso, eu te explico de onde está vindo isso e como é que a gente pode fazer também, tá bom? Eu consigo te dar uma orientação melhor. Porque, infelizmente, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e, às vezes, o direcionamento que eu dou para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra pessoa, tá bom? Todo o tratamento ele precisa ser sob medida para cada pessoa. Igual o alfaiate. Lembra dos alfaiates que faziam roupas para as pessoas? Sob medida? Sim, porque um é mais gordinho, um é mais barrigudinho, um tem um braço mais comprido, o outro tem o peito mais largo e o outro é uma vareta. Tá? Cada um é cada um. Beleza? Galerinha, mais perguntas, mais coisas. Aqui a Adriana falou que a mãe dela falava muito isso, eu não sei o que a mãe dela falava porque foi no meio da minha frase. Mas deve ser alguma dessas frases do tipo, cuidava das crianças, deve ser algo desse tipo assim. É bem coisa que a gente escuta de pai, mãe e até mesmo avós. Gente, se alguém tiver mais alguma coisa, alguma pergunta, eu respondo aqui. Se não, eu peço que vocês me mandem lá no direct, tá bom? Lembrando que em breve temos mais uma Semana Saudavelmente e vai ser fenomenal. Mais uma vez. Juliana, confia nele, esse cara é fera. Ah, eu achei que era uma pergunta. Tá bom, obrigado. Agradeço. Faço todo o tratamento, eu faço com atenção, carinho, amor, focado para dar resultado para vocês. Se vocês não tiverem resultado, não tem por que eu fazer o que eu estou fazendo. Tá bom? Galera, eu vou fechar, vou embora, vou dar uma descansada por hoje. Descansem também, tenham uma ótima noite de sono. Qualquer coisa, qualquer problema, me manda um direct, manda lá uma mensagenzinha lá. Tem um link lá também na minha bio, tá? No meu perfil lá, tem lá um link muito legal que você pode mandar mensagem direto no WhatsApp para mim também. Beleza? Gente, é isso aí. Um forte abraço para todo mundo e a gente se vê nos próximos dias. Um abração e até mais. Tchau, tchau.